Hoje iremos ver a atividade questionário. A atividade questionário é uma das atividades mais utilizadas pelos professores para avaliar os estudantes. Bem, a atividade questionário, esse instrumento de avaliação, permite criar e configurar questionários com questões de vários tipos, como, por exemplo, questões do tipo de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, questões de correspondência, além de questões de resposta curta, entre muitos outros tipos de questões. O professor ele pode permitir que o questionário tenha múltiplas tentativas, ou seja, o estudante ele pode responder aquele questionário inúmeras vezes. Isso o professor que define. Além disso, esse questionário pode conter questões embaralhadas ou selecionadas aleatoriamente de uma categoria de banco de questões. Então, o professor ele pode realizar questionários diferentes. Então, cada aluno, por exemplo, teria acesso a questionários com questões diversificadas e podendo ser embaralhadas ou não. Bem, cada tentativa é corrigida automaticamente. Então, quando o estudante ele termina de responder o questionário, é realizada essa correção automaticamente e uma nota é atribuída a esse estudante. Lembrando que essa correção automática ela não é feita para as questões dissertativas. Então, o professor ele teria que corrigir as questões dissertativas posteriormente. A nota ela é registrada, como eu disse anteriormente, no livro de notas do curso. Então é interessante porque o aluno ele já responde o questionário e já obtém o feedback, né, da sua nota ali naquele momento. Sendo que se houver questões dissertativas, o professor ele terá que corrigir essa questão em um outro momento. Bem, o questionário ele pode ser utilizado em diversos contextos, mas de modo geral, com relação ao ambiente mudo, os questionários são utilizados como provas de um curso. Além disso, como pequenos testes para tarefas de leitura ou no final de um tópico. Então, o professor pode definir alguma atividade, por exemplo, a leitura de um livro, e logo em seguida criar um questionário com perguntas relacionadas à temática abordada por aquele livro. Pode também ser utilizado como prova de revisão, usando questões de provas anteriores, isso de modo que os alunos, no caso vocês, revisem os conteúdos e treinem ainda mais para a avaliação final. Pode também ser utilizados para enviar comentários imediatos sobre o desempenho. Além disso, pode ser utilizado para autoavaliação. Isso é bem importante, pois o aluno, fazendo essa avaliação, ele pode perceber quais os conteúdos que ele precisa estudar um pouco mais, né? Reforçar aquele conteúdo. Bem, então vamos para uma breve demonstração dessa fantástica atividade. Eu vou entrar mais uma vez no curso Capacitação em Moodle e vou descer até a nossa atividade avaliação. Lembrando que essa atividade é uma das ferramentas mais utilizadas pelo professor para avaliar o grau de aprendizado dos estudantes. Então é importante que ao vocês clicarem para responder a atividade, respondam com muita cautela, pois é utilizada para avaliar o aprendizado de vocês. Então eu vou clicar em avaliação. Bem, percebam que o professor ele definiu que o aluno só terá uma tentativa de resposta. Então ele só vai ter uma oportunidade de responder esse questionário. Então basicamente é como se
estivesse sendo realizada uma prova, né, uma avaliação em salas de aula presencial. E aqui o professor definiu também que esse questionário, essa avaliação, ela terá duração máxima de 2 horas. Então é importante que vocês sigam à risca essa quantidade de horas, porque ao terminar esse prazo, a atividade ela será finalizada. Então, para responder o questionário, basta vocês clicarem em tentar responder o questionário agora. Então, eu vou clicar, aqui aparece um lembrete, né, que diz o seguinte: o questionário tem um limite de tempo de 2 horas. O cronômetro começará a contar a partir do momento em que iniciar a tentativa e deverá submetê-la antes do tempo acabar. Tem certeza que quer iniciar a tentativa agora? Então, percebam como é importante ter esse controle do tempo. É importante que vocês iniciem apenas se vocês estiverem prontos para realizar esse questionário. Lembrando que não apenas para o questionário, mas para outras atividades avaliativas, o professor poderia pôr uma senha e só aqueles alunos com a senha poderiam acessar esse questionário. Ou então ele poderia pôr uma data específica para o aluno acessar aquele material. Então, por exemplo, se a atividade, se esse questionário estivesse marcado para ser realizado dia 18, mas ele já estava aparecendo para mim no dia 16, e se eu tentasse responder, eu não iria conseguir, porque o professor definiu o dia 18 como o dia de realização dessa atividade. Mas enfim, vamos clicar em iniciar a tentativa. Aguarda um instante. Bem, então percebam aqui nessa parte à direita, vocês já percebem que o professor definiu apenas 4 questões para esse questionário, mas poderia ser muito mais questões e de variados tipos. O professor tem diversos tipos de questões que ele pode fazer. Então aqui também indica o tempo, né, da atividade. Eu posso finalizar também a tentativa, que é da conclusão. E aqui tem um cronômetro para que eu tenha controle, né, do meu tempo. Então aqui eu vou responder para que vocês observem como é. Aqui marca, né, o valor da questão e qual é a questão. Então aqui pergunta: o termo técnico para designar a parte física do computador é. Então aqui tem as opções que nós podemos escolher. Eu vou escolher a opção C e vou clicar em próxima. Bem, aqui também temos mais uma pergunta. O atual presidente dos Estados Unidos da América é Barack Obama. Aqui é uma pergunta do tipo verdadeiro ou falso, então tenho que indicar se isso é verdadeiro ou falso. Eu vou clicar em falso. Próxima página. Bem, já essa questão pergunta o seguinte: associe cada questão com a sua respectiva resposta. Em que ano a Apple foi fundada? Então aqui eu tenho algumas opções para eu escolher. Eu vou escolher 1976. Temos outra pergunta: em que ano a Segunda Guerra Mundial terminou? Temos aqui as opções. Eu vou pôr 1945. E temos em que ano a Microsoft foi fundada. Eu vou escolher 75. Próxima página. Bem, aqui vocês já percebem que é um outro tipo de pergunta, né? Um outro tipo de questão. Aqui o professor pergunta: qual a sua opinião com relação ao aquecimento global? Percebam que agora não é perguntas apenas para eu marcar ou selecionar algo, e sim para eu descrever e dissertar sobre algum conteúdo. Nesse caso, sobre o aquecimento global, mas poderia ser um conteúdo mais de acordo com o curso, por exemplo. Eu vou colocar aqui apenas alguns textos aleatórios e vou finalizar a tentativa. Pronto, percebam que aqui eu tenho o status, né?
que a resposta foi salva. Percebam também que eu posso retornar a tentativa. Lembrando que o professor pode permitir isso também, se for o caso. E antes, no caso, eu só posso retornar a tentativa se eu já não enviei para o professor. Então, se eu clicar em enviar tudo e terminar, eu já não teria a possibilidade de retornar a tentativa. E aqui indica também até que horas eu devo enviar essa atividade. Mas eu vou enviar tudo e terminar. Aqui vocês podem confirmar. Pronto. Percebam o seguinte: ao finalizar, a plataforma Moodle ela traz algumas informações interessantes. Ele indica, por exemplo, quando foi que iniciou, o estado, a conclusão, o tempo que eu demorei e ainda se já foi avaliado. Percebam que algumas questões do Moodle a própria plataforma consegue fazer a avaliação, mas questões do tipo dissertativa, que foi aquela no caso, que é o caso da quarta questão, não tem como a plataforma avaliar. A necessidade do professor avaliar, né? Ele lê aquela questão e ele mesmo fazer a avaliação, já que é dissertativa. Mas é interessante que para cada questão, o professor ele pode trazer um feedback e como vocês podem observar, no caso da primeira questão, o professor colocou parabéns, a resposta está correta. Então, ele pode colocar um feedback também, um feedback imediato. Aqui também ele colocou feedback, parabéns, resposta correta. Pronto, aqui também ele indicou. E aqui é a questão que, no caso, ele precisaria corrigir pessoalmente. Abrir a atividade e verificar o que o aluno escreveu. Bem, então, basicamente é isso para essa atividade. Eu vou agora terminar a revisão. Pronto, percebam que ainda não foi avaliado, porque ainda falta o professor avaliar a última questão. Mas ao finalizar a avaliação, vocês poderiam vir aqui em notas e descer até avaliação e a sua nota estaria inserida aqui, após o professor fazer essa avaliação final. Eu vou retornar aqui para o nosso curso e vou marcar a avaliação como concluída.